ao podcast Pode ir no Condomínio? Eu sou a doutora Isabel Cristina Cortes e estou aqui para ajudar a resolver questões condominiais, questões, dúvidas, o que você tem no seu dia a dia que pode dificultar um pouquinho o seu dia a dia do condomínio. Agora, qual é a pauta do dia? A pauta do dia é de olho na tela. O Conselho Constitutivo Fiscal pode ser destituído? O síndico pode ser destituído? Pode! Ele pode ser destituído. Como eu falei, num bloco desses que está aqui no canal do YouTube, ele pode ser, sim, impedido de administrar o condomínio. E qual é a atenção para se fazer a destituição do síndico? Tem que seguir o regramento do seu condomínio. Qual que é o principal regramento do seu condomínio? Qual é a primeira norma, a mais importante do seu condomínio? É a sua convenção. Lá na convenção estará disposto o que é necessário para haver a destituição do síndico. Claro que, se ela for silente, você vai recorrer ao Código Civil e também a um advogado especialista. Porque para fazer a destituição do síndico, precisa sim de uma orientação jurídica. Não vá para uma reunião sem saber qual é o objetivo, ok? Outro dia eu tive um caso em mãos de um advogado que não tinha conhecimento sobre como fazer a destituição do síndico, solicitou na justiça para que ele fosse retirado. A juíza, claro, não concedeu essa liminar, né? Porque não é a justiça que vai poder fazer isso neste primeiro momento. Primeiramente tem que ser apresentado à Assembleia. Principalmente, ele foi eleito em reunião assemblear, ele só poderá ser destituído, sim, em Assembleia. E como fazer isso? É para isso que eu estou aqui, para te dar umas noções básicas, mas ratifico a importância de você ter um advogado especialista, ou seja, um advogado condominialista para ajudá-lo, ok? Agora, síndico, eu estou falando para o condômino? Estou falando para o síndico, sim. Às vezes, não é o síndico que está necessitando ser destituído. Às vezes, até o corpo diretivo pode ser destituído. O Conselho Fiscal pode ser, sim, destituído. E o síndico, ele não tem a força para tirar o corpo diretivo. Por que destituído? Porque ele não está cumprindo a sua função ou ele está impedindo o síndico de gestar. Eu estou falando não só em termos de síndico, também de conselho fiscal, ok? Então, se o síndico está tendo problema com o seu conselho fiscal ou com o conselho constitutivo, ele pode sim recorrer à Assembleia. E como fazer isso? Seja para destituir o síndico ou destituir o conselho fiscal, ou chamado corpo diretivo, ou conselho constitutivo. Como fazê-lo? Se não estiver na sua convenção como fazê-lo, você vai recorrer sim ao Código Civil que está lá dentro do Instituto do Condomínio 5. Então, lá no artigo 1355, e lá estará disposto para você o procedimento inicial, ok? Então, temos lá, na tela aí, artigo 1355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos. Então, vamos pensar o seguinte, que o meu condomínio tem 100 unidades, ok? Então, 1/4 desses condôminos poderão sim convocar a Assembleia ou o síndico. Por quê? Como eu disse, se for para destituir
o conselho fiscal ou o corpo diretivo, o síndico sim pode convocar a assembleia extraordinária para este fim, ou seja, destituição do conselho fiscal ou do conselho constitutivo, ok? Pode. Mas vamos supor que é em relação ao síndico, querem destituir o síndico. Então, 1/4 dos condôminos em assembleia extraordinária poderá convocar. Se o edilício tem 100 unidades, 1/4 são 25. Então, precisa ter uma assinatura de 25 condôminos, ok? Convocando para esta assembleia. Então, faça-se um abaixo-assinado, convoca-se, coloca-se na pauta, no cabeçalho do abaixo-assinado, qual que é, por que está sendo convocado a assembleia extraordinária. Vocês obtêm 25 assinaturas das unidades, lembrando que proprietários não poderá ser inquilino, tá bom? Não poderá. Só o proprietário que tem direito que poderá fazer a destituição do síndico. Então, recolhe-se a assinatura de 25 pessoas, convoca-se com data, local e horário, onde será feito e o motivo que determinou essa assembleia extraordinária. Chegando lá, no dia da assembleia, não apareceram os 25, apareceram só 15. Pelo voto da maioria presente lá na assembleia, ou seja, se 15 apareceram, 8 votaram a favor, que não tem jeito de medir metade do condômino. Então, 8 condôminos votando na questão da destituição do síndico, segue a formalização da destituição, ok? Não vai precisar estar presente os 25. Tem muitas pessoas, administradoras e tudo mais, fazem a indicação errada em relação ao quórum necessário para a destituição do síndico. É a maioria simples, ou seja, 50 mais 1. Se foram 25 que fizeram abaixo-assinado, apareceram 15, 8 que votaram a favor da destituição, já faz o processo de destituição do síndico, ok? Não precisa ser quórum qualificado, como determina para a convocação da Assembleia Extraordinária, ok? Essa é uma dúvida recorrente entre os condôminos, entre o síndico e entre as administradoras também. Então, ficar atento. Para a convocação da Assembleia de Destituição de Síndico ou do Corpo Diretivo, é 1/4. Convocou, fez o abaixo-assinado, assinou, falou que vai ser convocado com data, local e horário, tudo certinho, respeitando o que dispõe o edital, tranquilo, do jeito que a sua convenção estabelece. Dentro do que foi estabelecido, você realiza a Assembleia Extraordinária. Chegando lá, vota-se. Precisa ser os 25 que fizeram o abaixo-assinado? Não, não precisa ser os 25. Precisa ser as 100 unidades presentes? Não, não precisa. É maioria simples, 50 mais 1. Se 15 apareceram, 8 é maioria. Então, 8 vota a favor da destituição do síndico ou contra, tá ok? Então, essa é a formalidade da Assembleia para destituição do síndico. Vai se colocar o motivo, claro, gente. Para se destituir um síndico, tem que apresentar motivos contundentes, né? Lembrando que nós temos o artigo 1348 que dá um norte, né, do que o síndico deve fazer. Assim como, se houver na convenção o estabelecimento de conselho fiscal, qual que é a obrigação dele? Se ele não cumpriu a sua obrigação, então sim, ele poderá sim também ser destituído. Então é tudo dentro da legalidade. O síndico poderá sim provar que ele agiu com lisura, com ética, e ele cumpriu o seu dever de forma legal? Sim. Ele pode sim, em própria assembleia, provar que ele está correto, que está tudo correto, ele não está errado, ele tem o devido processo legal, tá ok? Então, ele tem que ouvir, a Assembleia vai ouvir
os fatos e os dados, analisar para ver se realmente cabe uma destituição do síndico. Não é assim, eu não gosto do síndico, eu vou destituir. Ah, eu não estou gostando do meu corpo diretivo, ele não está me ajudando, eles são muito fracos, não sei o que, eu quero outras pessoas, pessoas que vão me agregar mais, que vai aceitar tudo que eu quero e tal. Isso daí não é assim. Você tem que mostrar, provar realmente que aquele órgão administrativo lá dentro do condomínio não está agindo de acordo com os interesses de todos os condôminos, ou seja, com interesse do condomínio. Eles estão falhando. Se eles falham, eles têm que serem destituídos, sim, porque quem vai sair prejudicado realmente serão os condôminos, seja devido a pode ser questões de dívidas ou questão de má administração, deterioramento do seu patrimônio. Então, neste caso, sim, óbvio, se os administradores não estão cumprindo com seu dever, eles podem ser, sim, destituídos, seja o síndico quanto o conselho fiscal ou conselho constitutivo ou o corpo diretivo do condomínio, ok? Então, vamos ficar atentos. Pode o síndico ser destituído? Sim. Pode o conselho constitutivo fiscal ser destituído? Sim. Existe previsão legal. E onde está a previsão legal? Como eu coloquei aqui para vocês, artigo 1355 e o 1349, ok? Lá no 1349 vai falar sobre o quórum necessário para haver a Assembleia Extraordinária, tá ok? No caso da destituição de síndico ou do corpo diretivo. Então, mais uma dúvida resolvida aqui no nosso canal Pode Ir no Condomínio. Aguardo você no próximo podcast Pode Ir no Condomínio? Até mais!